Olá, crianças, tudo bem com vocês? Começamos então o quarto bimestre com ciências. Então abra lá a sua apostila, na primeira página de ciências. A gente começa lá então com a nossa unidade 7. E essa unidade a gente vai falar sobre o solo, né? Como é importante esse recurso, como ele é fundamental para a nossa sobrevivência, tá bom? Então a gente tem lá, ó, o solo é um dos recursos fundamentais da vida. Nele é possível caminhar, construir casas e tocas, e é onde muitas plantas nascem e se desenvolvem. Nesse capítulo você vai conhecer melhor o solo, que serve de base para a vida humana e a de inúmeros seres vivos. Olha lá então a importância do nosso solo. Vamos começar? Então na página seguinte, você tem lá, ó, um texto, né, para a gente ler junto. Então acompanhe aí com a prof, vamos fazer a leitura desse texto juntos, ok? Debaixo de uma floresta muito antiga, dentro da terra, vamos ver ali que cortou. Aninhada no solo fértil, próximo à superfície, vivia uma família de minhocas. Certa noite, os três, o pai, a mãe e o filhinho, sentaram-se à mesa para fazer uma refeição de todos os dias. Terra. Estavam começando a comer quando o minhoquinho, de olhos arregalados para o prato à sua frente, cuspiu tudo o que tinha na boca e berrou: "Tenho cabelo na minha terra! Tenho cabelo na minha terra!" E era verdade, lá estava o cabelo, claro como o sol, para quem quisesse ver. "Detesto ser minhoca", falou o minhoquinho. "Estamos debaixo de todo mundo, somos o último do escalão de cadeia alimentar. Comida de passarinho, isca de pescaria, que vida é essa? Me digam. Nunca saímos para nadar, para acampar, para uma caminhada, nada. Que droga, só vamos para a superfície da terra quando a água da chuva nos obriga a sair. Ah, e além do mais, eu já ia esquecendo, comemos terra. Terra no café da manhã, terra no almoço, terra no jantar, terra, terra, terra. E agora, ainda por cima, aparece um cabelo na minha terra. Detesto ser minhoca." Olha lá então o texto, né? Então o texto de Gary Larson, né? Tem um cabelo na minha terra, uma história de minhoca, tá? Publicada na Companhia das Letrinhas no ano de 2000. Vamos lá então. Aí a gente tem algumas perguntinhas, né? Minhoquinho disse que as minhocas só comem terra. O que há na terra que alimenta as minhocas? O que será que tem na terra, né? Por qual motivo as minhocas saem do solo quando chove? Né? Além das minhocas, que outros seres tem no solo? Será que você sabe responder? Pensa aí pra gente conversar junto lá na live, tá? Vamos lá então descobrir do que é feito o nosso solo. Olha lá, o solo é encontrado na camada mais superficial da crosta terrestre. É no solo que caminhamos, que construímos as nossas casas, que plantamos uma árvore. Existem diversos tipos de solo e o que os diferencia é a sua composição, a textura e a coloração. Os componentes do solo são partículas de rochas, materiais orgânicos, água e ar, tá? Então a gente tem aqui, ó, duas imagens, ó, de solo. Notem a diferença de cor de uma para outra, tá? E isso depende da composição, do que compõe esse solo, tá bem? E aí a gente vai ver essas coisas que compõem o solo. Olha lá, partículas de rocha, né, que são pequenos pedaços, né, que desprendem das rochas pela ação da água, do vento e das mudanças de temperatura e do
tá? Eles apresentam tamanhos variados. Matéria orgânica é a parte formada por restos de seres vivos, tá? Como folhas secas, frutos apodrecidos que caem das árvores. Esses componentes liberam nutrientes no solo, os nutrientes no solo. Podem ser utilizados pelas plantas ou por animais, como as minhocas. E a água? Alguns solos são secos e apresentam pequena quantidade de água. Já outros apresentam maior quantidade de água, o que possibilita o desenvolvimento de grande diversidade de plantas e outros seres vivos. A água passa entre as partículas de rocha e a matéria orgânica, absorvendo a água e mantendo a umidade do solo, tá? E aí a gente tem, por último, o ar, né? Assim como a água, o ar fica armazenado entre as partículas de rocha e material orgânico que forma o solo. Os espaços criados pelo ar facilitam a passagem dos seres vivos, como as minhocas, e o crescimento das raízes das plantas. E aí a gente tem essa imagem aqui, ó, tá? Ó, as raízes das plantas, ó, tá vendo? Né? As partículas de rocha, ar e água que fica em volta delas, né? Ó, então ele pegou um pedacinho aqui para mostrar para nós como é. Olha que legal, né? Na página seguinte, então, a gente vai ter lá, ó, de onde vem o solo. Vai lá, computador, trabalha aí. Cadê a nossa imagem? Não trouxe a imagem pra gente. Vamos ver a próxima se vem. O computador está pensando, vamos ver. Enquanto ele pensa, abre aí na página 6, então. Na página 6 e na página 7, a gente tem uma imagem bem bacana, ó. Eu vou mostrar pela minha apostila enquanto o computador pensa ali, ó. Ó que legal. Então a gente tem essa imagem bem grandona aqui, ó. E a gente vai falar sobre ela agora, tá? Já que o computador está pensando ali. Então acompanha lá comigo, ó. De onde vem o solo? Então você tem os números ali, ó, que indicam para você, né? O número 1, número 2, número 3. Olha ali então o número 1, né? O número 1 fala assim: as rochas são o principal componente do solo. Como a ação do sol, do vento e da água e dos seres vivos, as rochas vão se degradando no decorrer do tempo e formando pequenos fragmentos, tá? Que são carregados para outros lugares. Então a gente tem aqui o 1, a rocha. Depois a gente tem o 2, né? Os pedaços de rochas degradados, né? Desgastados, se espalham pelo ambiente e se misturam com micro-organismos, que é a matéria orgânica, né? A água e ar, né? O solo é essa mistura que forma no decorrer de milhares de anos, né? Quanto mais fragmentos se acumulam, maior as chances de desenvolver seres vivos. E daí a gente tem bem aqui embaixo o 3, ó, que está na próxima página, né? No início do processo de transformação de uma rocha em solo, apenas a parte superior da rocha se desgasta, pois esta mais exposta aos efeitos das mudanças de temperatura do vento, da água e dos seres vivos. Aos poucos, essas transformações atingem as partes mais profundas da rocha. Um solo antigo é mais profundo que um solo mais jovem. Então vocês viram essa imagem aqui, ó, que bacana, né? Mostrando aqui, ó, como é formado o solo. E aí a gente tem alguns exemplos aqui, ó, das formações rochosas. Olha que legal, né? Agora o computador funcionou. Então a gente tem a nossa imagem, aí a gente pode ver aqui, ó, onde ficam as minhocas, né? Outros seres vivos que ficam acima do solo, né? E aí na próxima imagem a gente vê esses que eu te falei ali, ó, alguns exemplos, né, de rochas, né? Das imagens que a gente vê. Então lá na página 8, então a gente vai ver os tipos de solo. Olha lá, acompanhe comigo então. Tipos de solo. Né? Se comparamos o solo de diferentes lugares, veremos que eles são pelo menos
um pouco diferentes. Isso ocorre devido a algumas diferenças no tamanho das partículas e na cor, tá? Então, olha lá, aqui ó, a gente tem 3 tipos de solos. Notem que alguns têm umas partículas maiores, cores diferentes, né? E isso modifica o solo, né? O que compõe ele modifica essa estrutura, essa cor, tá? Ao analisarmos o solo com uma lupa, percebemos que partículas que o compõem apresentam diferentes tamanhos, cores e texturas, né? Olha lá. E aí a gente vê aqui também, ó, que diferencia na quantidade de água e na quantidade de matéria orgânica presente nesse solo, tá? Então, os solos podem ser mais secos, mais úmidos, né? Ter uma matéria orgânica maior, né? Ou menor, tá? Que torna esse solo arenoso, né? Ou umífero, né? Que é a letra A e a letra B, tá bem? Olha lá, então. Essas variações no tamanho e na quantidade dos componentes do solo influenciam em sua permeabilidade, porosidade e fertilidade. Permeabilidade é a capacidade do solo de deixar a água passar, entrar dentro dele. Quanto mais permeável é o solo, mais água ele deixa passar para as camadas mais profundas. Porosidade está relacionada com a quantidade de ar que existe entre as partículas do solo. Quanto maior é o espaço entre as partículas, maior a quantidade de ar e mais poroso esse solo é, tá bem? E aí na página seguinte ele vai falar, ó, sobre a fertilidade, né? Que está relacionada com a quantidade de matéria orgânica presente nesse solo. Tá? Ela é formada por restos vegetais, animais e matéria orgânicas que são liberadas no solo e depois são absorvidas pelas raízes das plantas, tá? Então a gente vê aqui, ó, uma plantação, tá? Solos arenosos, né? São permeáveis, porosos e pouco férteis, tá? Sendo formados principalmente por areia. Nesse tipo de solo existem grandes espaços entre as partículas, por onde a água passa com muita facilidade. Solos argilosos, tá? Apresentam bastante argila em sua composição, fazendo com que seja pouco permeável e pouco poroso. Nele a água tem bastante dificuldade para passar. E solos umíferos apresentam grande quantidade de humus, tá? Sendo bastante férteis na quantidade e a quantidade ideal de água. Então aí a gente tem aqui, ó, falando sobre o humus. O que vem a ser o humus, tá? Humus, então, é o resultado da decomposição de restos de animais e plantas, tá? As fezes das minhocas são ricas em humus, né? Que se mistura no solo fornecendo nutrientes, o que são utilizados pelas plantas. Então, em terra que tem minhoca, isso mostra que a terra é muito fértil, que é uma terra muito fértil em humus, que é uma terra boa de se plantar, tá bem? E aí a gente tem os exemplos aqui, ó, letra A, letra B e letra C, tá? Então, letra A, um solo arenoso, letra B, um solo argiloso e letra C, um solo umífero, tá? E olha lá, né? Os tipos de solo e suas características interferem na nutrição da planta, na construção de casas e prédios e na ocorrência de alagamentos. Então, quando você vai construir um prédio, quando vai fazer uma plantação, é necessário analisar esse solo, para ver se esse solo tem condições de receber uma planta, de ter todo o peso de uma construção em cima dele, tá? E aí, na outra página, lá na página 10, a gente começa a fazer alguns exercícios, né? Olha lá. Então aqui, gente, na verdade, é uma brincadeira em que você vai pegar, né, ó, com a ajuda de um adulto, colete as amostras de 2 ou 3 lugares diferentes. Como se a gente estivesse na escola, a gente ia fazer isso na escola. Como você está em casa, você vai fazer aí na sua casa. Então você vai sair aí com o auxílio do seu pai, da sua mãe, com alguém, e vai coletar de lugares diferentes aí ao entorno da sua casa 3 amostras de terra, tá? Use a amostra de solo que você coletou para moldar uma bolinha. Então você vai tentar fazer uma bolinha, tá? Acrescentando água, tá? Para fazer essa bolinha. Enquanto você molda a bolinha, sinta a textura dessa terra, né? O cheiro, né? A cor
bom? E também se esses solos contêm restos de plantas, como folhas e pequenos gravetos. Em sala, depois a gente vai conversar isso na live, tá? Você vai comentar comigo e com os seus colegas qual das amostras de solo foi mais fácil de moldar, tá? Qual bolinha se manteve por um período um tempo mais comprido, né? E aí você vai responder as questões. Quando você for fazer essa coleta, gente, você coleta um pouquinho mais, que a gente vai precisar para outro exercício também. Então você coleta um pouquinho para você fazer essa bola e um pouquinho você deixa separado, guardadinho, que a gente vai ter mais uma experiência para fazer com o solo, tá bom? Faz a bolinha, põe as três uma do ladinho da outra para você observar cada uma delas. E aí você vai responder: foi mais fácil moldar a bola com o solo, que apresenta quais características? O que você fez a bolinha que ficou mais fácil de você fazer a bolinha e ficou bonitinha? Quais as características que tem esse solo, tá? E aí a gente vai responder algumas perguntas. Olha lá. Opa, passei o gráfico. Leia o gráfico ao lado que representa as quantidades de cada componente de uma amostra de solo. Depois responda as questões. Então, olha lá. Aqui é uma amostra de solo. Então, ele tem essa quantidade aqui, ó, de matéria orgânica, é a menor. A mesma quantidade de ar e de água, e a grande parte dessa amostra é partículas de rocha, tá? Letra A. Qual componente do solo há em maior quantidade nessa amostra? E aí, qual que está em maior quantidade? Letra B. Considerando que a amostra contém uma quantidade razoável de água, podemos afirmar que é um solo com alta permeabilidade? Justifique a sua resposta. E aí? É ou não é? E aí vamos para 11, tá? Continua lá. 2. O solo origina-se de rocha, das rochas, que vão se desgastando aos poucos com a ação da água, do vento, dos seres vivos e do calor do sol. Com o tempo, a camada de sol vai ficando cada vez mais profunda. Na aula de ciências, Bia precisou desenhar o processo de formação do solo, mas ela não sabia a ordem em que ele acontece. Ajude a colocar as etapas do processo de formação do solo na ordem correta, numerando-a de 1 a 4. E aí, lembra daquela imagem grandona que a gente tem na nossa apostila que mostra lá a formação do solo? Qual dessas imagens aqui, ó, que é a que você acha correta, tá? Marque aí. E aí a 3. O excesso de áreas asfaltadas e pavimentadas em uma cidade pode causar alagamentos. Observe a imagem ao lado e explique por que isso acontece. E aí? Por que será que está acontecendo o alagamento? Tem a ver com o solo? Tem, né? 4. Marque um X na alternativa que completa a frase corretamente. Para que as plantas de uma horta cresçam saudáveis, o tipo de solo mais indicado é aquele que contém grande quantidade de areia, água e pouca matéria orgânica, ou matéria orgânica e uma quantidade moderada de água e ar. E aí, qual a opção correta? E aí na página Eu, Cientista, lembra que eu falei para vocês, quando vocês forem pegar lá a terra em volta da sua casa, pegasse um pouquinho mais, é para você usar aqui, tá? No Eu Cientista, você vai fazer uma análise dessa terra que você pegou. Então, olha lá. Para compreender melhor as características dos diferentes tipos de solo, podem ser observados perto de onde você mora ou da escola, investigue algumas amostras. Então, você vai pegar lá 3 amostras do solo, você vai pôr em pratinhos diferentes, tá? Em recipientes diferentes. Pega lá uma pá de jardim, uma lupa, quem tiver, e um pedaço de papel para forrar a mesa, tá? Para não sujar, fazer bagunça aí, para a mãe não brigar com a gente, tá? Como que você vai fazer, tá? Acompanhado sempre de um adulto, tá? Aqui ele está mandando você percorrer aí a sua casa e coletar as amostras, mas você já coletou lá na atividade anterior. Então você já vai direto lá para 3, tá? Analise as amostras do solo observando com uma lupa, tocando, cheirando o solo e depois complete o quadro a seguir. Então, ó, o que você vai fazer? Forra lá a tua mesa,
põe as 3 amostras de terra num pratinho. Se você não tem lupa, não tem problema. Observa a terra, observa cada uma das amostras. Ela é mais soltinha, ela é mais porosa, ela é mais densa, ela está mais úmida, mais seca, tem mais rocha, tem galinho, tem folha, tem bichinho, tá? Observa cada uma delas, tá? E aí você vai responder aqui, ó, na página 13, esse quadro, tá? Depois que você observou as suas amostras. Características da amostra do solo 1, solo 2 e solo 3. Tá? Pinte os espaços ao lado com a cor aproximada do solo de cada solo. Então você vai pintar a cor de cada uma das amostras. Assinale a amostra do solo em que você encontrou seres vivos. Você encontrou algum ser vivo, uma formiguinha, um bichinho em algum deles? Você vai marcar aqui um xizinho. Assinale a amostra do solo que apresenta mais umidade, aquela que é mais úmida. Assinale a amostra do solo que contém maiores fragmentos de rocha, pedacinhos de pedra, tá? Terminou essa análise, você vai responder as questões. Olha lá. Em qual das amostras de solo as plantas se desenvolvem melhor? Justifique a sua resposta. E 2. Qual das amostras de solo pode ser considerada mais permeável? E aí, justifique também, tá? Terminou essa atividade, você vai lá para o livro de atividade. Livro de atividade, então, lá na página 53 e 54, a gente vai ter exercícios sobre o solo. O solo encontra-se na crosta terrestre e serve de base para a vida. Nele podemos encontrar seres vivos e componentes não vivos. Observe a estrutura do solo na ilustração a seguir e escreva o nome de alguns de seus componentes. Depois pinte cada um deles com uma cor diferente. Olha lá, tá? Aí você vai pôr os nomes do que você viu e vai pintar de cor diferente cada um deles, tá bom? Então, os componentes: partícula de rocha, água e matéria orgânica. 2. Quando sofre decomposição, a matéria orgânica libera nutrientes no solo, os quais podem ser utilizados pelas plantas e por animais. Do que é formada a matéria orgânica? E aí, do que ela é formada? E aí a gente vai fazer o 3 e o 4, tá? A formação do solo leva milhares de anos e ocorre a partir da transformação das rochas e da interação com os seres vivos, como plantas, micro-organismos e animais. Relacione as imagens às respectivas explicações das etapas de formação do solo, numerando de 1 a 4. E aí você vai numerar aqui as etapas da formação do solo. E vai marcar as alternativas que correspondem a isso, tá? E aí o 4, você vai analisar, né? Analise a imagem que mostra as camadas do solo A, B e C e em seguida faça o que se pede. Olha lá, ó, A, B e C. Organize as camadas do solo da mais antiga para a mais recente. Para isso, escreva a letra correspondente para cada camada nos quadrinhos a seguir. Você vai escrever aqui, ó, da mais antiga para a mais recente. Qual dessas camadas contém mais matéria orgânica e por quê? Tá? E aí a gente corrige tudo isso na live. Um beijo!